Vamos ver aqui os 5 segredos de Gachiakuta. Keiurana revela bastidores. A gente tá numa sequência aqui de Gachiakuta na live, graças ao Pedro NL, que eu vou ter que ler o mangá, mas já li até. Já assisti o anime até o episódio 9, né? Depois eu vou pegar pra ler o mangá, tô bem interessado. E vamos que vamos. Vamos descobrir aí. A gente já viu um vídeo que já deve estar no canal para os membros. Depois vai ser pra todo mundo. Esse aqui vai ser mais um aí no mesmo assunto. Bora. Gachiakuta não é técnica, é atitude. Não É a desculpa que eles usam pra mostrar que a escrita de Gachiakuta no início da história é muito fraca e desinteressante, né? Se sustenta muito no estilo, que é realmente muito estiloso, na arte, que é realmente muito bonita, e algumas ideias bacanas, né? Mas a quadrinização é ok pra boa, né? E a escrita da história dos personagens varia muito. E a dinâmica de grupo deles ainda falha, até onde eu vi. Vamos ver como é que vai continuar. Gachiakuta não é técnica, é atitude. Que isso, mano? Toma aqui para iniciar a Season 3 de Thunderbolt Fantasy. Obrigado, Mef, tamo junto, valeu pelo apoio, obrigado pelo seu carinho, pela sua doação. Mas acabei de avisar que hoje já tá atolado, vocês são muito doidos, vamos lá. Não importa o que você acha de Gachiakuta, é inegável que o mangá chama a atenção de cara verdade. pela identidade visual agressiva, Fato. pelos personagens intensos e pela sensação Personagem intenso eu acho meio duvidoso, mas as artes são intensas, né? constante de movimento e emoção. Nada parece feito para agradar fórmulas prontas. Então eu tô muito cuidado com os argumentos. O povo, tipo, ai. Não que o Iso tenha dito isso, é bem o contrário. O Iso tem um canal que fala muito sobre técnica, né? Mas eu acho que isso é cope. É tipo uma forma de você justificar sua escrita ruim, seu desenho ruim, sua estrutura ruim. Ah, é porque eu não sigo fórmulas. Cara, essas fórmulas, elas não são fórmulas de. Se você realmente fizer superficial, vai ser uma fórmula merda. Mas quando você entende a técnica e o que tá por trás dela, você fala, tá, é isso que vai diminuir o ruído entre o meu sentimento e o leitor. Né? O que eu quero de verdade passar nessa história. Então, as técnicas não foram inventadas, elas foram descobertas, pelo menos na minha linha de pensamento, ok? Porque essas técnicas são nada mais, nada menos as melhores formas que o seu cérebro tem de absorver, interpretar, reter e replicar essas informações que você lê de uma história, né? Então, você não ter essas técnicas só vai fazer com que seja mais difícil passar por todos esses filtros mentais e te marcar de alguma forma, né? Então, técnica é super importante, mas a técnica raramente é executada sozinha conscientemente, né? Você precisa de toda uma questão de o que é a alma, o que é a emoção, né? E isso vai ser o inconsciente. Então você não escreve com regra na cabeça. A regra vira natural, beleza? Ou, né, você revisa depois com as regras e aí ajusta. Keiurana é uma autora que se destaca justamente por fugir do comum, e foi essa mentalidade que ela compartilhou em uma entrevista especial para uma premiação de novos talentos. Então, você que quer se tornar mangaka, presta atenção, aqui Keiurana vai dar dicas para novatos, contando os 5 segredos da produção de Gachiakuta. Eu acho que. Vamos ver, eu sou com preconceitos com o vídeo. Isso, tá virando casaca, é? Por quê? Primeiro, essas dicas, a qualidade de uma dica vai variar muito dependendo do ambiente que você tá. Tipo, o tipo de mangá que vai fazer sucesso pra você trabalhar aqui no Brasil é diferente do Japão. Ponto. Então, certas dicas não vão ser equivalentes. Segundo, o nível médio das pessoas em cada ambiente também é diferente. O nível médio do desenhista japonês de mangá é diferente do brasileiro. E terceiro, iniciante precisa passar pelo beabá. Não pode pular. E todo mundo quer pular. E por isso sempre dá errado. E por isso que tudo falha. Não só do ponto de vista de escrita, mas do ponto de vista de projeto, de tudo, entendeu? Fuja das composições fáceis de desenhar. Quando perguntada Ok. sobre como ela cria quadros com impacto e de Ok, isso é verdade. Só que é aquele negócio, tipo, essas dicas são muito complicadas, né? Porque, ok, o iniciante ele tende a repetir os seus. Todo mangaka repete seus próprios padrões. Mas o iniciante, é importante você falar, não, faz um negócio diferente aqui, exagera aqui, faz isso, faz aquilo. Mas dependendo da pessoa, né, você trava a pessoa, ela não consegue fazer mais nada, porque ela vai ficar pensando como fazer composições diferentes. Isso vai tomar muito tempo da produção dela. Aí tem mil e um camadas, né, de discutir, mas em geral eu concordo. direção visual atraente, Keiurana é direta. Ela tenta ao máximo não desenhar rostos comuns.
Aquele rosto virado para a esquerda, levemente inclinado, sabe? Que é justamente Às vezes você precisa pra poupar tempo, né? muito usado em mangás porque ele é fácil de ser feito. É exatamente o tipo de coisa que Kei Urana quer evitar. Mesmo quando ela precisa usar alguma composição mais comum, Urana faz questão de sempre alterar algo. Uma pose diferente, uma expressão menos óbvia e, às vezes, mesmo uma mudança Realmente tem estilo pra caralho o mangá, né? sutil já tá valendo. Isso também vale para cenas de ação, que Urana se inspira muito em animes e filmes, mas faz questão de não copiar igualzinho. Se ela simplesmente desenha a cena legal exatamente como viu, o resultado não fica interessante o suficiente em sua concepção. O objetivo dela é criar a sua própria composição. Por isso, tenta mudar os ângulos o máximo possível. Se eu não me engano, o cara que escreveu o roteiro, ou era diretor, não me lembro, do que fez o Poderoso Chefão, quando foi comprar um livro, ele acabou comprando um livro que o primeiro exemplo de técnica narrativa foi ele. Então pode acontecer do cara acertar no escuro. Não, cara, assim, você vai ter pessoas que vão naturalmente entender como escrever uma história. É uma habilidade. Tem gente que corre melhor, tem gente que canta melhor, tem gente que consegue pegar instrumentos muito rápido, tem gente que sabe contar história. Isso vai ter tanto a questão, talvez, biológica da pessoa, né? Quanto questão de cultura e criação e ambiente e tal. No caso do Poderoso Chefão é real, isso mesmo, né? Aconteceu de fato. Só que história é reforço intermitente. É ciclo, é uma variação de tensão. O cara sabia fazer isso, porra. Qualquer criança que cresceu contando história, naturalmente vai ter uma capacidade melhor disso. Até mulheres que estão, por exemplo, contando casos. Né? Isso é uma habilidade de contar história, é storytelling, né? Então, você que jogava RPG com os amigos, ou você que contava o próprio filme que você viu para os seus amigos, tudo isso envolve um pouco disso, né? Então, a gente dá nome às técnicas para facilitar a percepção delas e a replicação delas, né? Tipo, passar o conhecimento para frente. Mas você pode tirar, porque assim, a jornada do herói não é uma técnica, é uma estrutura. Essa estrutura serve para guiar pontos da história. Mas por que as pessoas chamam de técnica? Porque elas acham que aquilo vai incrementar a história delas. Beleza. Mas por que pode incrementar? Por que a recusa do chamado é um ponto da estrutura? Porque a recusa do chamado muitas vezes vai gerar tensão, vai gerar conflito, vai gerar drama, vai gerar perspectivas diferentes sobre o futuro da história, se vai dar certo, se vai dar errado, vai gerar interação de personagem, vai gerar qualquer tipo de relação de personagem. É um ponto de história que pode agregar muito, porque mesmo que você não saiba que vai gerar tudo isso conscientemente, você botando aquilo, naturalmente, o desenvolvimento da história e a atitude dos personagens vai se encaminhar para algo parecido. Mas quando você só faz superficialmente, você consegue ver que é só fraco. Não tem essas outras camadas naturais. Então, é um guia, uma estrutura, para ajudar a andar o caminho. Mas você tem que andar o caminho. E muitas vezes sem olhar diretamente para a referência. Quando o ângulo é difícil demais de imaginar, ela parte para algo extremamente prático. Tira fotos de si mesma pulando, se movimentando, Acho que todo artista já fez isso, né? ou usa bonecos articulados para pensar em poses estranhas e pouco convencionais. O resultado são quadros como esse em que o protagonista Rudo aparece visto pelos espaços entre o cabelo e os braços do inimigo. Isso é legal, mas uma coisa que algumas pessoas falaram de Gachakuta, até o Izu, é que a leitura é muito densa. Ler Gachakuta pode ser meio confuso, porque todo quadro é muito exagerado, e isso não é algo 100% bom. Você precisa ter as diferenças de momentos na história, no desenho, e por aí vai, né? Até porque facilita a produção. Composições que fogem completamente do padrão. Mas isso não vem sem base, hein? Urana deixa claro que, para desenhar composições difíceis, é indispensável ter noção do corpo humano. E o que exatamente? Saber sobre imaginar corretamente onde estão os ossos, por exemplo, ou como a pele se comporta quando o braço dobra, como as pernas parecem quando são vistas de baixo para cima, esse tipo de coisa. E isso não se consegue fácil, tá? No começo, é pura repetição. Observar, fotografar. No começo era meio denso, mas eu mesmo não via problemas. Além de ter uma experiência empírica sua, né? Não é que você necessariamente vai perceber problemas. Mas você vai estar lendo, você falar, cansei, depois eu continuo. E é nisso que muitos leitores nunca voltam.
Entendeu? E desenhar inúmeras vezes. Aí, com o tempo, a pessoa passa a mover o corpo no papel com mais liberdade, dentro do próprio estilo. E, mesmo com um visual extremo, Kei Urana ainda pensa constantemente na leitura do mangá. Ela separa conscientemente as partes que ela vai caprichar mais nos detalhes daquelas que não precisam disso. Detalhar absolutamente tudo deixa a página visualmente poluída. E, inclusive, Gachaku ainda é assim, né, nesse início. Mesmo com esse pensamento, ele ainda peca nisso. Cada cena pede um nível diferente de detalhe, gente, de acordo com a atmosfera. Em especial, Kei Urana guarda os maiores detalhes para as cenas de destaque, escolhendo desenhar primeiro, inclusive, as partes mais detalhadas e deixa as mais simples por último. E olha, mesmo com toda essa preocupação, ela reconhece que às vezes Exatamente. Tô afiado, mano, eu tô afiado. fica tudo meio carregado demais e busca continuar evoluindo nesse quesito. Não encare como treino. Quando ela era estudante, Kei Urana praticava copiando mangás que ela gostava, e isso ajudava tecnicamente, mas tinha um problema sério. Ela não conseguia criar desenhos originais. A mudança aconteceu quando ela começou a observar, sabe o quê? Pessoas reais e Pra você ser desenhista animador, você tem que ser psicopata e ficar encarando as pessoas na rua. Isso aí é fotos, clássico. em vez de ficar só se baseando em outros mangás. Se via algo bonito, como a mão de uma mulher sentada perto dela, ela desenhava na hora, mesmo que escondido. E esse tipo de observação cotidiana passou a alimentar os desenhos dela de forma muito mais viva. Outra prática importante é desenhar direto na caneta, sem o rascunho. É, difícil, né? Porém, isso reduz linhas de indecisão e ajuda a ganhar velocidade, segundo ela. Mas, para Urana, o ponto central nem é a técnica isolada, e sim a mentalidade. Ela acredita que pensar em desenho como treino atrapalha. Em vez disso, defende desenhar o que você gosta. Se, no meio do processo, É um meio termo, né? Você vai treinar aspectos. Quero treinar corpo humano, mas eu vou treinar dentro do contexto que eu gosto. Né? surge alguma dificuldade, como não saber desenhar uma mão ou uma articulação, então basta você parar naquele momento, observar o que precisa e desenhar aprendendo na hora. Não é algo separado, é parte do fluxo. Ficar pensando, tipo, agora eu vou treinar isso ou aquilo, tira a diversão. E sem Vai variar de pessoa para pessoa isso. Né? Eu acho que é importante você ter um tempinho de treino. E aí você usa o treino de coisas que você gosta, né? diversão, a evolução trava. Quando você repete esse processo de desenhar o que gosta e aprender conforme a necessidade surge, a melhora acontece quase sem perceber. Pelo que ela fala, eu consigo ver que o treino perfeito é justamente fazer mangá. Pensa, durante uma história você vai precisar desenhar diversos tipos de elementos que você não é acostumado, e tudo isso vai gerar motivação em você para aprender. Capte o interior do personagem. Isso aí eu acho que ela falhou muito com o Rudo. Rudo, o protagonista de Gachakuta, no início era um personagem mais frio, com pouca variação emocional. Mas a transformação veio depois que Urana percebeu algo essencial. O Rudo é uma criança ainda. Ele ainda tá em crescimento. Então, a partir disso, Urana começou a projetar nele experiências da sua própria infância. Situações como ser repreendido mesmo acreditando que está certo, a frustração por não conseguir se comunicar bem, reações impulsivas, infantis, tudo isso. E isso deu profundidade ao personagem e o Demorou 40 capítulos, né? tornou muito mais humano. O mesmo cuidado aparece no design. Para Urana, as roupas são uma combinação entre a organização a qual o personagem pertence e a sua personalidade. Primeiro, ela define os trajes Acho que ela falhou muito pouco. Com o Rudo, no início da história, eu acho que falhou muito. Ele é um personagem bem desinteressante no início. padronizados por grupo. Depois, ajusta para cada indivíduo, pensando em como aquela pessoa usaria a roupa. Dependendo de como o personagem luta, por exemplo, ela pensa onde precisa de mais ou menos tecido no corpo dele. O personagem Zanka é um ótimo exemplo. Por ser um garoto rico e ter uma imagem japonesa forte, Urana pensou em algo estiloso com elementos japoneses que ainda combinasse com a função de zelador dele. Esse tipo de raciocínio cria personagens visualmente coerentes Mas os visuais dela são absurdos, né? e memoráveis. Ah, e Urana cria personagens desde o Ensino Fundamental 2, acredita?
Mas ela acabou ouvindo de alguém naquela época que era impossível para ela se tornar mangaka, pois era burra. É, que coisa não. Ela então mudou seus planos com base nisso. Foi para uma escola de estética, dizendo que ia virar cabeleireira, sabia dessa? Aí o self-insert na história, além da mulher que é ela, tem outra mulher que usa tesoura, né? Mas, depois de um mês, viu que aquilo não era para ela. É possível que essa vivência fora do mangá tenha inclusive se refletido justamente no cuidado extremo com a estética dos personagens. Olha aí como outros conhecimentos que você tenha podem ajudar na sua obra. Expresse-o. Ela odeia quando falam isso, mano. Pode odiar. É verdade, provavelmente. Grito do seu coração no mangá. Em Gachakuta, Urana já pensou no final da história, algo inédito pra ela, inclusive. Em outros pontos, ela tem ideias parciais, como Mas algo inédito como ela nunca fez one shot antes. Não, fez one shots. Ela nunca teve mangá. Então ela sempre teve que pensar no final da história. Porque o one shot você pensa no final da história. Antes de começar a fazer one shot. Mesmo que você seja muito doido e saia fazendo, mas não é o caso. Raramente você começa o mangá sem saber o final da história. Você tem que ter uma ideia. eu quero desenhar um vilão assim. Eu quero fazer um cenário desse tipo aqui. Uma coisa muito comum em mangakás, eles têm um direcionamento para onde eles querem levar a história, mas muita coisa vai sendo decidida conforme a história vai rolando. Enfim, dos one-shots, Keiurana admite que sempre teve dificuldade com finais. A vontade de desenhar cenas legais vinha primeiro, e o desfecho ficava para pensar depois. Ainda assim, esses trabalhos tinham algo marcante: as emoções diretas. O seu primeiro one-shot nasceu da raiva que sentia de um chefe que a menosprezava constantemente. O mangá funciona como uma discussão direta com o chefe. Para Urana, o one-shot permite jogar no papel qualquer sentimento direto, por menor que seja. Olha aí uma dica de uma ótima fonte de criatividade para vocês. Bom, na serialização, esses Não mandem mais vídeos. Já lotou os vídeos hoje. E ainda vai ter atrasado hoje. pequenos temas, segundo Urana, são espalhados ao longo da obra, e uma vantagem é poder dizer: deixo isso para o próximo capítulo. Isso permite desenhar mais personagens, explorar melhor emoções e não se focar tudo em poucas páginas. Então, deixa um monte de detalhes para serem desenvolvidos na sua série. No one Sim. shot, seja mais direto e centrado. Fatos, isso aí. Inclusive, digo, não dê muitos detalhes da sua série também não, tá? Senão o nego vai começar a atacar detalhe nas 3 primeiras páginas, aí já era. Desenhe cocô. Sim, é exatamente isso que você ouviu. Bom, gente, a serialização semanal é pesada, né? Mas Urana se motiva ao lembrar que gente como Atsushi Okubo, de quem ela já foi assistente, já conseguiu passar por isso. E se ele conseguiu, por que ela não conseguiria, né? Ela procura evitar se esmagar com expectativas exageradas. Quando ela trava e não consegue desenhar alguma coisa, ela não insiste no mangá. Ela desenha coisas sem relação nenhuma com isso, dando preferência a rabiscar criaturas nojentas, coisas feias de propósito e por aí vai. Isso ajuda ela a soltar a mão e a esvaziar a cabeça. Depois disso, aí sim ela volta a desenhar pessoas, e então tudo parece mais bonito, dá uma aliviada, né, na cabeça. O mesmo espírito está nos famosos cocôs, escondidos nos cenários de Gachakuta. Você já percebeu? É uma brincadeira dela. É como lembrar do prazer infantil de desenhar. Mesmo em uma rotina avassaladora, Urana reforça a importância de não perder o espírito de brincadeira. E claro, dormir bem também é essencial. Keiurana prova que fazer mangá é muito mais sobre experimentar, errar, observar o mundo e colocar sentimento no papel. Além de, Dentro de um hobby, de fato, é isso. Mas dentro do mundo profissional, não é só isso, né? claro, se permitir brincar, mesmo quando a rotina é puxada. Não existe fórmula mágica, existe insistência, curiosidade e vontade Mas fórmula mágica não existe mesmo, não. de fazer algo com a sua cara. Pra quem quer virar mangaka, desenhe muito, sinta, arrisque e não tenha medo nem de fazer coisa feia no caminho, tá? Porque Tem que fazer coisa feia. Senão você nunca vai fazer nada. é justamente daí que nasce um estilo que ninguém mais consegue copiar. Fala, povo, beleza? Aqui é o Israel Oizu. Vídeo Se bom. gostou do vídeo, Vídeo bom, onde eu pude... Ah, cadê minha água? Tô doido hoje, tô maluco. A live nem começou, tô maluco. Vídeo bom.
Vídeo top do Izu. Deu pra discutir, deu pra discordar também, só pra ser chato. Considere deixar o like ou se inscrever, isso me motiva a trazer cada vez mais Caralho, vídeos esqueci de revisar o vídeo de Digimon que o Bambuto mandou. Tava em reunião. desse tipo. E, caso você queira conteúdos Depois eu ainda reviso. mais aprofundados, São nós membros temos lá a dele, área né? de membros Aí vai ser só online, agradecendo você vai a Michu e tal. Surpresas no futuro. Surpresas no futuro, apenas isso. Bom vídeo do Izu, bom vídeo. Eu recomendo a galera se inscrever no canal do Izu, um canal que tem muito conhecimento sobre mangás, principalmente da parte do storytelling visual. Se você gosta desse assunto, o canal dele vai ser algo bem bacana de se acompanhar. Beleza? Então é isso aí, dá like, se inscreve e me diz aí se você gosta de Gachakuta ou não. O que você gosta de Gachakuta, o que você não gosta, por que você dropou, por que você ama. Diz aí nos comentários que eu quero ver a opinião da galera sobre o mangá. O anime... Mas o mangá parece bem mais legal. Então é isso aí. Valeu, falou!